Saiba agora tudo o que vai acontecer na novela Te Dou a Vida. A partir de agora, saiba bem antes com exclusividade tudo o que vai acontecer por completo. Alerta de spoiler, chamadas, resumos completos e tudo em primeiríssima mão. Nos conta também de onde você nos acompanha e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Nelson liga para Gina para falar sobre uma festa surpresa de aniversário para Augusto. Ele quer que ela esteja lá. De jeito nenhum, ela diz claramente entediada. Ele a pressiona para fazer isso porque Augustinho tem sido um pai tão bom e um cara ótimo e aguenta todas suas dramas. Ela relutantemente diz que sim, mas não esperem muito porque dar a Maria foi o suficiente. Nelson está frustrado com sua atitude horrível. Pedro e Helena trazem Nicholas de volta até a garagem. Eles conversam com orgulho do avô. Nelson, claro que segura Maria nos braços. Depois de algumas gentilezas, Nicholas pergunta se eles podem trazer seus amigos do DIF para conhecer então a garagem. Por suposto que sim, grita Nelson. Só então, uma nuvem escura se aproxima de forma que parece mais uma Gina furacão. Todos ficam em silêncio por um momento e aliviados quando ela passa direto. Pedro, Nicholas e Helena se despedem. Nelson encontra-se com Gina em seu escritório. Ela reclama porque ele deixou Pedro e Helena lá. Ela reclama sobre como tudo seria diferente se Helena não tivesse aparecido e blá blá blá. Nelson a lembra que ela trouxe muito do que aconteceu para si mesmo. Ela reclama um pouco mais, finalmente saindo depois de passar por cima do trabalho que ele estava fazendo para ele. Ele a chama com frustração. Gina afastou-se de Maria lá da garagem de Augustinho porque ela é uma novilha malvada e não quer Rosa por perto de Maria. Augustinho a critica por ter tratado Rosa tão mal. Ela afirma que Rosa está apaixonada por Augustinho, o que ele acha um absurdo. Ela diz que se Rosa está tão chateada, ele pode ir lá confortá-la. Ele murmura baixinho que Rosa apoia Maria, ao contrário de Gina. Gina está em casa e liga para Carlos. Ela está na frente de seu laptop e furiosa com seu pai Nelson por apoiar então o romance de Pedro e de Helena, e furiosa com Augustinho agora por estar caidinho por Rosa. Ela diz que está cansada de tudo isso e quer ir com ele para Los Angeles. Ele diz que ela precisa de dinheiro, talvez 300 mil pesos, cerca de 13,5 mil reais. Ela respira fundo e transfere 600 mil pesos, quase 27 mil dólares para si mesmo, para longe da conta empresarial de Nelson. Todos nós prevíamos isso, né? Que ela poderia roubar o pai. Isso o deixa com uma significância de 30k pesos, ou seja, 1.350 dólares. Gina fez uma reserva de voo para Los Angeles para o sábado seguinte. Ela então escolheu o voo das 10 e deu o nome dela e de Carlos. Gina ligou para Carlos e disse que partiram no dia seguinte. Ele ficou muito surpreso por não ter dinheiro para si mesmo. Ela disse que não se preocupasse com isso, ela poderia então retribuir. Ela começou então a falar sobre o que aconteceu, sobre novas roupas, sobre o pendrive, sobre o cartão de cheque, sobre o roubo, expressões de seu rosto. Entretanto, ela não tinha tanta ideia sobre outras coisas que ele poderia fazer. Claro que Gina está sendo tola, confiando totalmente na mão de um homem que ela não conhece. Então, gente, pode acreditar no que eu estou dizendo, isso vai dar ruim. Nelson acabou de alimentar Maria e estava fazendo então a arrotar, quando Gina entrou dizendo que precisava ir à loja comprar um bolo para o Augustinho. Ele ia entregar Maria para ela, mas ela disse que tinha muita coisa para fazer. Ela saiu, o que o surpreendeu. Quando ela fechou a porta, ele murmurou para o bebê. Augustinho foi para casa dizendo a Gina que seu pai o convidou para comer em seu aniversário. Gina puxou o número de dor de cabeça. Ele perguntou se ela vinha e ela disse que tomaria alguns comprimidos e viria quando se sentisse melhor. Ela se inclinou e disse bye bye para você e para Maria, que Augustinho levou com ele para a casa de seu avô. Gina então correu para seu quarto para arrumar sua mala. Augustinho foi para casa depois da festa. Ele chamou Gina, então olhou em seu quarto. Ele voltou, não atento a encontrado. Nelson encontrou um bilhete na mesa.
Ele o entregou silenciosamente para Augustin, que dizia: sinto muito, eu não sou uma boa mãe. Eu sei que você e meu pai vão cuidar muito bem da minha bebê. Nelson ficou chocado, incapaz de acreditar que ela iria abandonar sua própria filha. Augustin não tinha palavras. Gina e Carlos entraram em um quarto de hotel que não parecia muito diferente do usado anteriormente por Irene e Ernesto. Ela ficou emocionada e sugeriu que ela e Carlos fizessem o trabalho. Ela então abriu a camisa e apagou as luzes. Nelson reconheceu seu erro de mimar Gina e que ela se tornou uma pessoa fria, calculista e sem escrúpulos. Ele começou a chorar pela pequena Maria por ter uma mãe tão ruim. Augusto diz que ela tinha um avô maravilhoso e que os dois podem criá-la. Nelson diz que era um bom homem, o filho que ele sempre quis. Augusto desapacotou suas sacolas de compras cheias de coisas de bebê, enquanto Rosa segurava a pequena Maria. Ela pegou a levá-la ao parque para que eles pudessem então ouvir os pássaros e sentir sob as árvores. Augusto estava então fazendo as malas que eles precisavam para levar com eles. Ele disse a ela que a amava e disse que era a melhor coisa que havia acontecido com ele em sua vida. Eles então vão para o parque. Nelson chegou em casa com raiva. Ele estava com um cartão de débito em suas mãos quando ligou para o banco e disse que havia tentado comprar brinquedos para a neta e foi informado de que ele não tinha fundos suficientes. A mulher com quem ele falou fez com que ele levasse o número de cartão e a data de validade. Ele disse que sabia muito bem que tinha mais de 600 mil pesos na conta. Ela verificou e deu a má notícia de que sua conta havia caído para 30.700 K. Para sua resposta incrédula, ela disse que ele houve uma transferência de 600 mil K para a conta de Gina na quinta-feira. Então, ele sussurrou o nome de Gina, que foi perguntado se precisava de mais alguma coisa, que disse não, obrigado, e encerrou a ligação. Ele se sentou no sofá em estado de choque e largou o telefone na mesinha de centro. Augusto e Rosa chegam em casa na casa de Nelson, sugerindo que saíssem para comer. Nelson disse que não tinha dinheiro. Ele finalmente admitiu que Gina havia esvaziado sua conta bancária. Augusto e Rosa se entreolham, nenhum parecendo surpreso. Augusto disse que pagaria. Nelson tentou recusar, dizendo: você tem contas suficientes. Rosa começou a dizer a ele o quanto Maria gostava de ir ao parque. Ele começou então a arrulhar para o bebê. Gina estava em uma bela ressacada e jurou que não voltaria a beber. O Carlos saiu do banho meio vestido. E ela queixou-se de dor de cabeça. Ela pediu-lhe para ir à farmácia buscá-la e ele disse que não tinha dinheiro. Ela perguntou como ele faria isso. Ele perguntou se ela precisava de remédios e ela disse para tirar o cartão da caixa eletrônica da bolsa. Ele o tirou para confirmar que era o único e ela disse então o PIN. Ele repetiu e ela pediu que fechasse as cortinas. Ela abriu os olhos contra o sol. Ele fechou as cortinas, jogou o cartão contra a mão, olhou para ela por um segundo e saiu. Gina ainda estava com dor de cabeça. Ela tentou ligar para Carlos, provavelmente não pela primeira vez, mas só recebeu seu correio de voz. Gina olhou em sua bolsa e não encontrou nenhum comprimido. Deveria ter então acontecido horas depois. Ela começou a se perguntar o que aconteceu. Ela tentou ligar para ele novamente, mas sem resposta. Ela não deixou recado desta vez. Ela ligou para seu banco e foi lhe pedir um número e ela lhe deu. Não ouvimos o fim da conversa do bancário, mas a reação de Gina foi o suficiente. Seu saldo estava zerado. Carlos a roubou. Então, ela fica histérica. Por sua vez, Andréa perguntou a Nelson onde Gina estava e ela disse que não sabia. Ela disse que ele deveria ouvir dela quando visse o erro dos seus caminhos. Ele disse que nunca encontrou uma mulher tão sem alma quanto Gina no seu desrespeito à maternidade. Ele falou sobre sua alegria em ser avô e finalmente disse a ela que gostava de conversar com ela e perguntou se ela estava saindo com alguém. Ela disse que não. Então o telefone tocou. Gina. Ele parou por um momento e não respondeu. Gina estava começando a entrar em pânico. Ele a colocou de bruços sobre a mesa. Ele perguntou a Andréa se poderia vê-la novamente e ela concordou. Gina, histérica ao telefone, fica perguntando: o que eu vou fazer? Quem se importa? Quem o viu? O que eu vou fazer? Acontece que Augusto ordenou que alguns carregadores carregassem as caixas para o andar de cima na casa de Nelson. Nelson agradeceu-lhe a decisão de mudar. Eles seriam uma família
Ele direcionou Rosa para cozinhar para preparar a comida enquanto Augusto dava uma gorjeta aos carregadores. Ele se sentou no sofá e disse: "Ah, Maria, seu avô tem um grande pequeno defeito, mas um coração muito grande." Na cozinha do próprio hotel em que Carlos o encalhou, Gina estava lavando pratos na cozinha. Seu chefe disse que ela precisava trabalhar mais rápido. Ela parecia estar em transe. Isso certamente deve ter sido seu pior pesadelo, que se tornou realidade.